Boa noite a todos e todas que estão entrando. Só aguardando aqui o professor se conectar para poder a gente começar o nosso bate-papo dessa semana. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Tô aguardando o professor entrar, tá? Para convidar ele aqui. Pronto. Acho que hoje vai dar tudo certo, com fé em Deus. Boa noite, professor. Boa noite. Que Pronto, bom. hoje estamos ao vivo mesmo. Hoje estamos e a internet tá ótima, a imagem, o som perfeito. Pronto, ótimo. Então, tá Que dando certo. maravilha. A expectativa estava grande. Quando eu entrei aqui, já começou o povo se conectar. Pronto. Dá Então, só quando quiser, começamos. Pronto, deixa eu só. Pronto, 19 horas já é também, né? Deixa eu aguardar o pessoal entrar mais uma turma aí e a gente começa. Pronto, Tá? combinado. Ótimo. Eu tô com o computador aqui ligado aqui do lado também, então de vez em quando eu vou estar virando a cabeça aqui, mas é para eu Não tem poder pegar. problema. Para eu poder pegar as perguntas, porque por aqui fica ruim de eu acompanhar, né? E aí eu olho aqui que fica maior as letras. Entendi, tá certo. Mas vamos lá, acho que dá para começar. A gente vai dando aí boas-vindas. Bom, gente, boas-vindas, boa noite. Bom, essa acho que é a nossa quinta live, né? A live dos circuitos, né? Então, assim, o nosso objetivo, professor, é sempre convidar pessoas que a gente já tinha vontade de aproximar, de trazer para mais perto, mas por conta, às vezes, do custo, distância, a gente não consegue trazer. E aí a live está dando uma oportunidade de a gente fazer esse bate-papo com essas pessoas, né? E trazerem temas que são importantes para o fortalecimento da agroecologia. Os circuitos agroecológicos é uma plataforma de fortalecimento da agroecologia. Hoje a gente trabalha com 4 eixos, né? Que é o eixo de produção, comercialização, beneficiamento e crédito. E a gente já trouxe alguns temas bem interessantes aí nas últimas lives, né? Uma sobre cacau, outra sobre safra com cabruca. Tivemos uma outra com a Bela Gil para falar um pouco da política da agroecologia, né? Estratégia e importância da agroecologia para a reforma agrária, né? E tudo isso que a gente está vivendo agora, esse momento de pandemia. E com a Aloísa Irata, a gente falou um pouquinho sobre o sistema participativo de garantia, né? Então foi super legal também. Que bom. Bom, a Muito bom. nossa, Muito a bom. nossa, a nossa ideia, assim, inicialmente a gente faz o seguinte: eu vou fazer um pouco numa apresentação de quem é Tatiane, porque a gente tem, as nossas lives tem gente de tudo que é lugar, né? Do Brasil, às vezes até fora do Brasil. Então eu faço um pouquinho minha apresentação pessoal, depois eu passo para ti, e aí a gente começa o bate-papo mais profundo aí na homeopatia, tá certo? Pronto, combinado, combinado. Bom, meu nome é Tatiane, sou lá do extremo sul da Bahia, né, de Itamaraju, mas tem uns 17 anos que eu estou pelo sul. Sou formada em gestão ambiental e especialista em agroecologia e ciência e tecnologia de alimentos. E finalizando um curso de biologia na UESC, né? Também sou técnica agrícola e trabalho aqui na região. A gente sou fundadora da Rede Povos da Mata, né? Sempre trabalhei com agricultura orgânica, agroecológica. Então, a nossa ideia é sempre fortalecer todo esse processo aí da agroecologia. Atualmente estou como coordenadora, né, no eixo de produção e beneficiamento dos circuitos agroecológicos. E agora eu quero conhecer quem é Vicente. Eu já sou veterinário, né? Depois de várias atividades em outras áreas, eu tive um problema de saúde que me levou para a homeopatia, né? Eu
não era um problema que vinha de de uma, de uma intoxicação que eu tive quando era criança e que eu não percebi. Na verdade, foi um veneno chamado DDT, que muitos devem conhecer, alguns nunca ouviram falar, porque alguns são bastante jovens. Então, quando eu comecei, depois desse contato com esse veneno, eu sempre tive problemas a nível de fígado. Sempre, sempre, sempre. E eu tratava, ia no médico, o médico me receitava alguma coisa e passava, né? Geralmente dizia que era sobrecarga hepática, que não tinha nada demais, que era só usar algum produto que pudesse aliviar um pouco o fígado. E assim foi arrastando até que se tornou mais sério há 26 anos, há 26 não, 28 anos atrás, começou a se tornar sério e todos os exames indicavam que seria de natureza cancerígena o problema. Quando eu descobri um dossiê sobre o DDT na internet, acabei percebendo que era realmente algo grave, que não era que não era um veneno qualquer. Tanto que ele foi tirado do mercado logo, apesar de continuaram a usar em vários países, sobretudo os países mais pobres, mas ele, do mercado europeu e do mercado americano foi tirado ainda na década de 60. Então, final da década de 50 e início da década de 60. Então, se percebeu que era um veneno muito, muito agressivo. Aí, com isso, quando eu tive esse problema, na época, pelo que eu tinha aprendido na faculdade, a homeopatia não tinha sentido nenhum. Para mim, a homeopatia era apenas um tipo de medicina, né, que tinha o seu valor, mas mais assim para problemas mais corriqueiros, não para problemas muito sérios, como era o meu. Minha esposa vinha se tratando de uma alergia com homeopatia e estava se dando muito bem. Ela sempre me dizia, vá para a homeopatia, vá para a homeopatia. Eu disse, a homeopatia não vai fazer nada, o meu problema é muito mais sério do que o seu, então a homeopatia não vai fazer nada. E aí, quando eu comecei a perceber que o problema estava se agravando cada vez mais, tentei tratar com fitoterapia, com vários produtos naturais consultei dois médicos, que são bastante conhecidos nessa área de medicina natural. Um foi Áureo Augusto e outro até já faleceu, que era o Fernando Reuser. Então, esses dois me orientaram durante um tempo e durante 1 ano e meio eu consegui estabilizar e estava até me sentindo bem. Mas depois, realmente, a saúde degringolou. E quando degringolou, minha esposa me pediu para eu ir para a homeopatia. Até que um dia, quando ela viu que eu estava praticamente morrendo, porque eu me sentia mal também, e eu estava pensando que ia morrer mesmo. Aí ela disse, não, tem que ir para a homeopatia. Aí eu disse, mas eu estou fazendo cometendo um erro, um equívoco, pelo menos. Se ela está me pedindo uma coisa, eu estou para morrer, eu pelo menos faço a última vontade a ela e vou para a homeopatia. Nossa. E assim foi. Isso há 26 anos atrás, em abril de 94. E aí melhorei, comecei a perceber que realmente a homeopatia tinha alguma coisa que era uma forma de medicina. Aí eu fui me aprofundar e percebi que a homeopatia apenas tem paradigmas diferentes. E eu tenho muita pena, inclusive, que nesse negócio dessa pandemia, as pessoas não tentem mais a homeopatia. Mas, por outro lado, eu entendo porque, na verdade, há uma resistência muito grande dos meios, dos meios médicos, etc., à homeopatia. Porque o que dizem sempre é que ela não é científica. Só que ela nunca foi estudada devidamente. Quer dizer, na verdade, Sim. ela é uma medicina diferente, uma medicina que trabalha a energia do indivíduo, e como ela trabalha a energia do indivíduo, ela tem condições de recuperar realmente a partir da base.
Porque o problema a doença, na verdade, de acordo com a homeopatia, ela não é um problema químico, como defende a alopatia. Na verdade, a doença é um problema que vem da desregulação, digamos assim, do desajuste provocado por alguma causa que vai provocar o aparecimento de um desarranjo energético. E esse desarranjo energético, por sua vez, tem consequência na química. Então, há um problema químico posterior e, geralmente, o que é que se trata? Se trata o problema químico. Ou, no máximo, se dá uma vacina, se dá alguma coisa que vai estimular o sistema imunológico. Mas se eu posso estimular o sistema imunológico de outra maneira, com mais possibilidade de obrigar o meu corpo a fazer isso, ou obrigar a minha própria natureza a fazer esse trabalho, é realmente muito melhor. Porque realmente eu não vou depender de nada nem de ninguém. E esse é o problema todo da homeopatia, econômico simplesmente. Porque a homeopatia ela pode ser usada, os medicamentos podem ser fabricados por qualquer um, então não tem nenhum segredo de especial, não precisa de segredos industriais, não tem nada dessas coisas. E o que é certo é que há 26 anos atrás, hoje estou com 72, e só me trato com homeopatia. Minha pressão vive normal, meu açúcar vive normal, todas as taxas normais, faço as avaliações periódicas, mas todas elas indicam que realmente eu estou equilibrado. E eu mesmo me sinto equilibrado. Recentemente é que tive um desajuste bastante grande em função ainda do veneno, porque ele teve já várias fases de eliminação. A primeira foi erupções na testa, a segunda e a terceira foram erupções no peito, e agora foi nas pernas. Só que agora eu já tenho 72 anos. A última tinha sido há 15 anos atrás. Agora eu espero que seja definitiva. Mas, de qualquer maneira, eu passei mal recentemente. Até tive alguma dificuldade inicialmente em agendarmos essa live, exatamente porque eu sentia tontura, sentia mal-estar, de repente me sentia mal. Então, foi um processo muito desagradável. Até que há umas 3 semanas atrás eu comecei, mas sempre com homeopatia, porque eu sabia que se fosse para um hospital, iam me dar mais química. Iam me dar corticoide para passar alergia, iam me dar alguma coisa que fizesse me passar alergia, mas eu não queria. Eu sabia que na homeopatia tem meios. E vocês estão vendo, né, que graças a Deus eu estou aqui bastante bem, né? Então, com certeza. A homeopatia. Aí nós estamos vendo já duas coisas. Um, o perigo a necessidade da agroecologia se fortalecer para evitar que haja outras pessoas que se intoxiquem e que venham a ter problemas. Como, por exemplo, há alguns anos atrás, né, no Rio Grande do Sul, tinha uma comunidade em que começou a aparecer pessoas com muitas dores nas articulações, nos músculos, etc. Dores gerais no corpo. E os médicos não achavam nada nada de físico que pudesse estar provocando. Aí descobriram que, na verdade, o que estava acontecendo é que eles, usando carrapaticida no gado de leite, uma coisa que produzia leite, no gado de leite, acabavam se intoxicando e nada mais era do que uma intoxicação produzida pelo próprio carrapaticida. Então, na verdade, que estava agindo no tecido nervoso deles e como agia no tecido nervoso, acabava provocando essas dores. Eram dores que vinham do próprio tecido nervoso e não dores musculares, articulares, etc. Era apenas os nervos que estavam sofrendo uma ação nefasta, né? Então, na verdade, existe uma série de exemplos em que realmente nós precisamos de agir preventivamente. Sim. E foi daí que eu me dediquei a fazer a especialização em homeopatia, né? Porque vi que
que eu tinha que ajudar de alguma maneira, já que a homeopatia me ajudou e que eu estava saudável, que eu passei a ser uma pessoa diferente e com muito mais saúde, acabei tendo sentindo uma obrigação, melhor dizendo, de devolver isso através da homeopatia para as pessoas. Então, aí eu comecei a usar a homeopatia nos animais, me especializei e comecei a usar regularmente a homeopatia nos animais, exatamente para tirar um pouco essa quantidade de agrotóxicos que são usados no campo, né, na área animal. Embora a homeopatia ela possa ser usada na área animal, na área vegetal, em todas as áreas, na área humana, como já vimos através do meu exemplo. Então, na verdade, não é um tipo de medicina que tem paradigmas diferentes, mas que é absolutamente científica. E nós fizemos, na época que eu ainda estava na ativa, fizemos vários trabalhos de pesquisa que mostraram, na ativa que eu falo, na ativa do meu No trabalho, campo. do trabalho que eu fazia antes, né? Que era na BDA. E, no caso, trabalhava com área de pesquisa. Então, e também de extensão, né? Porque dava cursos em vários lugares para poder espalhar exatamente essa tecnologia. E aí acompanhávamos sempre as propriedades, etc. Então, realmente já foi... E nesse trabalho inicial, nesse trabalho que eu fazia, já era tentando evitar que os animais servissem de veículo através dos produtos deles, ovos, leite, etc., que eles tivessem dificuldade aliás, fossem motivo para as pessoas adoecerem. Então, realmente, eu não tenho a mínima dúvida. E, inclusive, agora para a Covid, aqui em casa nós tomamos nossos remédios preventivos da homeopatia. Porque realmente tem que ser coerente, né? E Com realmente certeza. existem remédios que podem prevenir e que podem aumentar a imunidade contra um determinado vírus específico que provoca um determinado conjunto de sintomas. Então, é isso que nós estamos tomando. Minha esposa e eu, os dois, tomando. E, aliás, o resto da família em volta também está fazendo a mesma coisa, e alguns amigos. Acaba entrando na roda e sendo compartilhado, né, professor? Como é? Acaba entrando na roda os parentes e sendo Sim. compartilhado também, né? Todo mundo resolveu aderir Que bom. porque como não tem químico preventivo, não tem vacina, não tem nada, aí resolveram se vacinar com homeopatia, né? Professor, eu só para esclarecer para o pessoal, primeiro, assim, boa noite para quem chegou aí depois. Chegou a gente começou aí com uns 14, 15 pessoas, a gente já está em 43. Pronto, boa noite, então, também da minha parte, para todos. Tem um monte de amigo aí, ex-colega de trabalho, né? Tem o Sândalo, que eu vi aí, tem Regina, falou que tá ele Faruque aí acompanhando. Tem um monte de ex-alunos. Fiz muitos trabalhos com o Faruque nessa área de pesquisa. Nós fizemos muitos trabalhos com ótimos resultados, realmente, nos animais. Tem uma galerinha boa aí acompanhando. Aí eu só queria trazer o seguinte, professor. A gente tinha combinado, né? Assim, gente, a live, ela é 1 hora, né? E assim, a gente é muito rápido, então assim, vocês estão vendo que eu não sou boa de homeopatia, né? Eu também estou aprendendo aqui nesse momento. Eu sei também que tem muita coisa, muita informação, não dá tempo a gente trabalhar tudo, mas a proposta que eu fiz com o professor Vicente foi a gente fazer uma introdução hoje, trazer mais esse ponto inicial, e aí depois a nossa ideia é fazer um webinário, né? Fazer algo com 2 horas, 3 horas de relógio, que a gente consiga se aprofundar mais no conteúdo, né? Então, o professor vai trazendo essa introdução aí. Já tem algumas perguntas que eu vi aí. E vou começar a fazer umas aqui também, né? Que me surgiu. Porque eu acho que é interessante, realmente, numa live como é muito curta, após essa introdução em que já todo mundo que não me conhecia ainda já sabe como eu cheguei à homeopatia e qual é a minha posição em relação à homeopatia no pessoal e nos animais,
Então, realmente, agora a gente pode passar a responder algumas as perguntas que as pessoas têm, que aí é mais interessante, né? Para poder tirar dúvidas e as pessoas se aprofundarem um pouco mais. Perfeito. Eu vou começar por uma minha. Na sua fala, né? Você falou que não usa mais o medicamento, né? Só usa homeopatia. Nem E aí vacinas eu uso. aí Apesar de 72 anos, nem gripe eu costumo ter. que bom. Então, assim, eu sou muito fã da teoria da trofobiose, né? De Chaboissou. Eu não sei falar porque acho que é francês, né? Mas, assim, a teoria da trofobiose. Então, o corpo sã, né? Mente sã, a gente tem resistência e não é mais difícil de pegar doença. No caso de praga, de plantas, né? Pragas não sofre tanto com o impacto de pragas e doenças. Como é que é a sua alimentação, professor, nesse período? E sente que isso também contribui? E essa relação entre a homeopatia e a agroecologia, como é que você traz isso? Como é que você poderia trazer essa relação, esse casamento? Normalmente, na nossa casa, nós já procuramos não usar transgênicos e não usar produtos que sejam que tenham sido tenha sido usado muitos produtos químicos por conta da minha situação anterior, né? Do meu histórico. Apesar de tudo, às vezes não se acha e quando não se acha, de qualquer maneira tem que comer alguma coisa, né? Então é melhor Uhum. comer do que passar fome. Tem até uma frase que eu sempre digo, quando eu introduzo algum curso da homeopatia para os produtores ou para técnicos, etc., eu sempre digo, ó, não, a homeopatia não é milagre, é ciência. Então, como ela é uma ciência, ela tem alguns pressupostos. Se eu deixar o animal passar fome e quiser que a homeopatia funcione num determinado problema que o animal tem, não vai funcionar. Porque, na verdade, o sistema imunológico, para ele funcionar, vai precisar o animal estar saudável. E a primeira saúde entra pela boca. Tem que ter uma alimentação equilibrada. Então, nós procuramos ter uma alimentação equilibrada aqui em casa. Agora, com esse problema da intoxicação que eu tive, até procuramos não comer tanta comida tão temperada, menos temperada, mais Uhum. grelhados e coisa assim, né? E cozido no vapor. Mas, na verdade, não tem problema. Se às vezes, se eu como alguma outra coisa, eu não me sinto mal. Agora, realmente tem que ter um certo cuidado quando a pessoa está com um determinado problema, como esse meu, né? Tem que ter algum cuidado alimentar também. Uhum. Então, no normal, mesmo depois do problema que eu tive no fígado, né, derivado dessa intoxicação, que era de natureza cancerígena, se eu poderia ter eu poderia ter tido sequelas que não pudesse comer muita coisa. Mas não, eu posso comer tudo. Não tenho problema de restrições alimentares nenhuma. Agora eu é que me impus essas restrições, Uhum. mas para eu recuperar mais rapidamente. Porque já tenho 72 anos, a minha energia vital já não é a energia vital quando eu tinha 56, quando eu comecei com a homeopatia. Então, é, eu tenho que respeitar isso, né? Os limites do próprio corpo, né? Então, Sim. está sendo assim, né? Como eu disse, primeiro, se quer introduzir numa propriedade a homeopatia, tem que começar pela alimentação. E depois, no dia a dia dos animais, a gente tem que adaptar, às vezes, uma determinada dieta ou algum determinado uma determinado tipo de alimentação em função de algum problema que está. Eu dei o meu exemplo, mas para dizer que isso serve para os animais também. A gente tem que ter esses cuidados alimentares com os animais. Isso aí. Perfeito, professor. Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu lembro que teve uma pergunta, eu não lembro o nome dela agora, eu posso olhar. Ela perguntou sobre. Deixa eu só resgatar aqui rapidinho. Foi ela só para fechar essa questão, porque ela trouxe essa questão de câncer. Deixa eu ver se eu resgato aqui. Ela botou assim: foi celestial. O câncer de pulmão pode ser tratado com homeopatia? Eu sei que é aquilo que a gente conversou antes, né? Assim, você trabalha É, mais com a parte veterinária, mas só
consegue tratar. O câncer de pulmão pode acontecer também nos animais, né? Agora, eu normalmente, se eu decido, eu trato só com homeopatia. Se for um animal meu, ou se for um animal que me digam que eu devo trabalhar ou não trabalhar com homeopatia. Agora, simplesmente o câncer de pulmão é um dos mais agressivos que tem. Porque geralmente ele já teve alguns problemas e depende do grau em que a energia vital está afetada. Se a energia vital ainda der para responder, eu digo que pode se tratar com homeopatia. E eu prefiro tratar com homeopatia devido aos efeitos colaterais da quimioterapia, né? Sim. Se fosse eu para me tratar, ou tratar um animal meu, eu trataria só com homeopatia. Mesmo que, porque tratar uma coisa e deixar deixar esse plano para ir para o outro, ao escolher desse câncer de fígado, que eu escolhi uma outro tipo de medicina, não foi nem homeopatia, foi a naturoterapia. Então, fiz essa opção e deu tudo certo pela minha idade, que ainda era bastante jovem, tudo. Eu poderia, quer dizer, já está tão comprometido a minha energia vital e os meus órgãos que eu não consegui sobreviver. Uhum. Mas o que eu tenho percebido, por exemplo, nos animais e nas pessoas que se tratam com homeopatia, a própria morte é muito mais suave. Teve uma cadelinha mesmo que eu estava tratando, que estava com problema de uma amiga nossa que é lá em Salvador. E quando ela foi apagando aos poucos. E uma certa hora foi deitar nos pés da dona e morreu. Assim, suavemente. Então, a diferença é que a morte com homeopatia não é traumatizante. A morte com a Remédio? homeopatia, às vezes morre pendurado em tubos, às vezes morre dopado com morfina. Enfim, uma série de coisas que podem acontecer que realmente decorrentes desses efeitos colaterais. Agora, na verdade, não existe nenhuma doença que não possa ser tratada com homeopatia. E eu pessoalmente, tanto para os meus animais como para mim, eu só uso homeopatia. Eu sei que um dia eu vou morrer, mas vou morrer. Posso morrer mais suave, né? Sei que os animais às vezes morrem, mas morrem de uma forma mais suave. Eu vou fazer o quê? A vida é isso mesmo. Faz parte da vida essa Com passagem. certeza. Com certeza. Luiz Quaresmeira perguntou o seguinte: ele botou boa noite. Gostaria de saber, doutor Vicente, ficou sabendo do uso do Ivomectrina, um vermífugo bovino, para combate ao Covid-19 em humanos? O próprio, eu não sei se a pessoa que perguntou está a par, mas o próprio criador dessa ideia de ivermectina, que é um médico de Goiás, ele fez uma declaração outro dia na internet, dizendo, naquela época eu falava como médico, hoje eu falo como paciente. Nunca usaria a ivermectina para combate. E não aconselho a ivermectina para combate ao Covid. Então, inclusive, a ivermectina, todo mundo sabe que deprime o sistema imunológico. Então, se é um medicamento que deprime o sistema imunológico, ele vai prejudicar o combate do corpo ao vírus. Uhum. Ele não vai ajudar. Teve uma colega minha veterinária que me mandou uma mensagem perguntando o que achava disseram que ela tomasse, ela e o marido, e ela disse não, eu estou com medo. E eu disse, tem razão de ter medo. Olha, usa homeopatia e pronto. Você já sabe quais são os medicamentos homeopáticos que tem esses sintomas, como a homeopatia trata pelo semelhante. Então, realmente, há uma forma de combater que é exatamente através dos sintomas o medicamento que tem aqueles sintomas, que provoca aqueles sintomas. Então, da mesma maneira, aí ela disse, tá bom, tá bom. Você está usando o quê? Aí quis logo saber o que eu estava.
Aí eu disse para ela, lógico que é uma coisa aqui doméstica, e aí eu passei para ela como uma receita doméstica, não como uma receita oficial, né? Como eu passei para os outros amigos, coisa assim, mas que é muito, muito pessoal, né? Professor, a gente, aqui dentro na Rede Povos da Mata, né, a gente trabalha com a certificação. A gente já certificou, né, as unidades produtivas primária, vegetal. A gente precisa avançar na questão animal, né? Animal, assim, a gente tem uma limitação. Eu acho que a gente ainda não pegou isso ainda tão profundo, por conta da alimentação, né? Que é um grande desafio a gente achar hoje uma alimentação 100% orgânico, né? Na criação de galinha, né? Que é ovo, vai ter que ter núcleo. Então, assim, tem várias coisas que a gente ainda precisa se aprimorar, estudar mais sobre isso e trazer isso para a prática. E aí, essa questão da homeopatia, né? Para a gente é muito importante por conta justamente dessas criações animais. A gente tem uma experiência, um exemplo, a Leila que está lá, vou trazer só um exemplo. A Leila trabalha com cabra. A gente tem uma galerinha boa que trabalha com criação de galinha caipira, com porco. Assim, é um leque, né? A agricultura familiar tem de tudo um pouco, Lógico, né? lógico, lógico. Então, assim, É certo. E será que daria realmente, para lá, trazer um exemplo? durante o trabalho, lá na EBDA, eu tive a oportunidade de trabalhar com todas essas espécies, né? Caprinos e ovinos, trabalhei muito, inclusive, com o Faruque, né? Como você disse, ele está nos assistindo também. Então, trabalhamos muito, fizemos muitos trabalhos juntos. E, nas outras espécies também, gado de leite, galinhas de postura e de corte. Então, tem várias possibilidades de uso da homeopatia, né? Ela, inclusive, pode ser incluída no manejo geral, né? Ter digamos assim, uma série de medicamentos preventivos que podem ajudar ao animal ficar mais sadio, né? Depois, quer dizer, se vê cada caso. Mas tem já um manejo Faruque, criamos várias já umas estratégias de manejo sobretudo para caprinos e ovinos, no caso de gado de leite também, nessas questões de aves de postura, tem também uma aves de postura e de cortes também. Tem já toda uma série de documentos que a gente gerou lá na EBDA para poder ajudar os agricultores familiares, exatamente. Por esse Então, leque que seria preventivo? Seria preventivo? Seria um tratamento preventivo? Normalmente nós trabalhamos mais com preventivo, porque a prevenção é sempre mais barata do que a cura. Então, isso aí é sempre... A nossa ideia é sempre usar preventivamente a homeopatia. Mas ela também, no caso de ser necessário curar, ela cura também, dependendo, usando o medicamento específico para aquele problema, né? Sim, sim. Professor, tem como trazer um exemplo dessa questão do semelhante por semelhante, só para a gente entender como é que é essa dinâmica na prática? Trazer, assim, não sei, um exemplo para a gente, assim, de um preparado, de algo, como é que é feito, mais simples, assim, para quem nunca ouviu, entender como é que é o processo? Os medicamentos, eles como eu disse, são fáceis de preparar, mas tem para quem não tem experiência, então é muito melhor já adquirir, porque geralmente são baratos os medicamentos, então adquire né, numa farmácia homeopática e usa regularmente para o dia a dia da criação, né? Ah, entendi. Hoje a gente já E é muito consegue... fácil usar a homeopatia também porque ela pode ser usada na água, na ração. A melhor maneira sempre há uma possibilidade do técnico que vai orientar dele mostrar como é a melhor maneira sem mexer no manejo que já existe ou mexendo pouquíssimo no manejo que já existe, fazer com que o animal tenha acesso ao medicamento.
Legal. Eu vou pedir o pessoal para trazer perguntas, né? Porque tem algumas aqui que são mais relacionadas a essa questão humana, né? Mas era legal trazer um pouco da experiência dos agricultores, né? A experiência prática aí de É, campo, né? Mas enquanto não é uma chega vez essa. que a nossa homeopatia e agroecologia, mas mais ligada à área animal, né? Isso. Eu vou trazer aqui uma pergunta, acho que é do Sândalo. Doutor Vicente, por que no início de um tratamento homeopático em pessoas há um aumento no problema inicialmente para depois haver a melhora? Porque o que acontece com as vacinas? As vacinas são um exemplo para mostrar o que a homeopatia faz. Porque, na verdade, quando eu uso uma vacina, geralmente a febre, algum tipo de reação do corpo. Então, da mesma forma, a homeopatia vai fazer mexer com o corpo. Por exemplo, eu tive, quando comecei a tomar homeopatia, tive uma febre alta. E aí eu pensei que estava me sentindo melhor, mas que já era a melhora da morte. Porque, na verdade, de repente, aquela febre eu achei que já era uma infecção. Eu disse, do jeito que eu estou, ainda tem uma infecção, é uma loucura. Mas aí fui à médica e ela me disse, não, 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 ótimo, ainda bem. Significa que o seu sistema imunológico está funcionando, essa febre. Então, aí eu tive... Então, isso é normal, tanto nos seres humanos como nos animais, que é o nosso caso, o caso da nossa conversa aqui, sobretudo, realmente, às vezes, parece que o animal está piorando, ou o ser humano, e, na verdade, é apenas a reação do corpo ao problema. Então, o corpo começou a reagir ao problema. Como eu falei nesse meu exemplo, de realmente a febre. Tem, por exemplo, às vezes, outro dia estava tratando um animal com um problema no Uber e no início parecia que estava piorando, mas tinha alguns detalhes que estavam sendo transcurados nesse caso. Então, ela estava piorando realmente, porque na verdade havia alguns problemas. Posteriormente, aí houve uma aparente piora para depois regredir o problema. Então, na verdade, não há não existe propriamente uma piora nesse caso. É a chamada Uhum. agravação homeopática, quer dizer, aparentemente uma reação que, na verdade, não é uma reação maléfica, digamos assim, é benéfica. Certo. Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Amélia, que ela diz o seguinte: problemas psiquiátricos podem ser tratados pela homeopatia? Bom, são problemas muito complexos, né? E que os problemas psiquiátricos eles dependem muito do ambiente. Segundo alguns psiquiatras homeopáticos que têm falado, eles dependem muito do ambiente. Então, tem que ter todo um processo, não só de medicação, como ambiental, para ajudar e até alimentar, às vezes, né? Uhum. Para ajudar o processo. Agora, tem pessoas que conseguem se recuperar. Eu não tenho muita experiência, porque eu não sou psiquiatra, e muito menos nos animais não é tão comum aparecer problemas afetivos, apesar de que nesses animais de companhia, às vezes, nós temos que tratar. Já Uhum. teve casos, por exemplo, de uma fazenda de búfalos que eu fui tratar os animais. Estavam muito bem, montamos um esquema de tratamento dos búfalos. Quando foi com mudou o tratador e os animais, os novinhos começaram a morrer, os bufalinhos começaram a morrer. Quando eu vi, morri, disse, mas por quê? Não estava sendo seguido o mesmo esquema, tudo. Quando eu fui perceber, na verdade, era o tratador que estava doente, tinha uma úlcera de estômago e não conseguia. Aí recomendei que ele fosse na médica homeopata com quem eu me tratava, que ela atendia alguns dias de graça, também para as pessoas que não podiam pagar. E então ele foi e melhorou, os bufalinhos acabaram não morrendo mais. Então, na verdade, é toda essa parte psicológica é muito Uhum. importante
quando Sim. nós estamos tratando os animais, saber que às vezes o ser humano está desajustando o animal. Então, às vezes, se não tratar o ser humano, não vai conseguir reajustar os animais também. Eu lembrei aqui, eu tô lembrando, eu fiz a disciplina de anatomia, né, no semestre passado. E aí a professora estava falando de um órgão que é o timo, né? Ah, sim. Ela falou assim, o timo é o da emoção, né? Então é o órgão que a gente não fala muito, mas ele é o da emoção. Então, de acordo com o que você está sentindo, ele vai responder, né? Você vai sentir nele, né? Então, eu achei isso interessante, essa relação da emoção com a função do órgão, né? Exato. É... Eu vou trazer uma pergunta aqui, que é do Paulo Plantar. Ele diz o seguinte: amigo Vicente, qual a sua opinião acerca da mistura de diferentes medicamentos homeopáticos e ou de diferentes dinamizações no tratamento de rebanhos? A exemplo do controle de ecto e de endoparasitos. Normalmente, um princípio que existe para tratamento de... primeiro, tem muita gente, provavelmente, que não tem conhecimento do que é dinamização, aí tem que falar do medicamento homeopático. O medicamento homeopático, como eu disse, o problema é na energia do indivíduo, não é na química. Então, o medicamento homeopático, ele não vai ter química, ele vai ter energia para tratar, ajustar a energia e, ajustando a energia, poder curar o indivíduo, né? Levar o indivíduo à cura. Então, na verdade, quando nós tratamos quando tratamos o animal com homeopatia, normalmente a regra geral é que nós o que é o primeiro, sim, mais um parênteses para dizer o que é dinamização. Dinamização é o processo de preparação do medicamento, em que há uma liberação da energia atômica e subatômica que existe dentro das moléculas, e quando nós preparamos o medicamento, se procura liberar essa energia. E essa energia é que vai curar, não é a química. Por isso é que acusam a homeopatia de que os medicamentos não têm nada, e não tem. A dinamização é aquele Do movimento que ponto de faz? vista químico, exatamente essa movimentação da solução para a preparação do medicamento é que faz com que haja essa liberação da energia, né? Que haja uma ruptura das moléculas e a liberação da energia. Então, quando essa energia entra em contato com o animal, geralmente o animal começa a melhorar, né? Mas quando nós usamos preventivamente, normalmente o princípio geral para a prevenção, usar mais medicamentos com dinamização alta, ou seja, medicamentos com mais energia e menos química. Quando para problemas mais localizados, geralmente nós usamos mais os medicamentos com uma dinamização mais baixa, ou seja, com alguma química e menos energia. Embora a química não vá agir por ela mesma, porque a química não tem, a quantidade de química que tem ali não tem condições de fazer reagir. O que vai fazer reagir mesmo é a energia. Então, a química é apenas um suporte para, às vezes, o início de uma reação. Porque como nós damos, quando é assim, um caso grave, nós damos com uma certa frequência, porque dose em homeopatia não é quantidade. É uma coisa importante de se dizer. Dose em homeopatia é frequência. Então, se eu disser a dose de um medicamento homeopático é maior se eu der uma gota de hora em hora, ou maior se eu der 10 gotas e 10 horas depois dar mais 10 gotas. Vamos dizer, para quem usa gotas, né? Na forma líquida. É maior se eu der uma gota de hora em hora. Porque, apesar de ser a mesma quantidade, ela, dando aquele estímulo no tempo, faz com que haja uma reação realmente maior e que o animal tenha mais esse suporte por manter sempre o estímulo à energia vital. Ótimo. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Beatriz, que ela coloca o seguinte:
Doutor Vicente, para vacas prenhas, qual alimentação é necessário para evitar aborto? Hoje, um animal na roça acabou perdendo o bezerro. O cuidador deu caroço de algodão um dia antes, né? Então, acho que ela quer entender se tem relação. Tem determinados alimentos que têm um efeito tóxico, abortivo. Na seleção dos alimentos do gado, sabe que faça com que que possa usar alguma substância que faça com que o animal tenha alguma reação negativa. Então, na verdade, a questão da alimentação é mais uma questão de evitar alimentos contaminados, né? Ou alimentos que tenham toxinas. Por exemplo, às vezes torta de mamona, que o pessoal às vezes usa. Tem vários produtos que podem ser usados, mas dentro de uma determinada quantidade. O próprio caroço de algodão ele pode ser usado dentro de uma determinada quantidade. E saber também a origem disso, porque às vezes pode ter uma carga de agrotóxicos tão grande que vai produzir esse efeito aborto. Então, a gente não sabe qual foi o agrotóxico que foi usado, etc. Então, tem que ter, os cuidados têm que ser esses, né? Saber a origem da alimentação e cuidar da alimentação de uma forma equilibrada, que não haja um excesso de alguma substância que possa provocar o aborto, né? Entendi. Jardel, lá de Monte Santo, Jardel pergunta o seguinte: professor, na sua visão, quais são os principais problemas que a homeopatia enfrenta no meio acadêmico? Os principais problemas? O primeiro deles é essa questão econômica, né? Porque, na verdade, um exemplo é a Índia. A Índia fez um decreto no início da pandemia, elaborou um decreto dizendo que seria distribuído nas farmácias homeopáticas medicamento homeopático preventivo gratuito para todo mundo. O que aconteceu? Não houve um estímulo, aí só foi o decreto. As pessoas que já conheciam a homeopatia usaram. Mas quem não conhecia a homeopatia não usou. Agora, qual é a preocupação do governo indiano? Trabalhar numa vacina, porque a vacina vai dar dinheiro para o país. Todos estão trabalhando em vacinas, por quê? Por causa da vacina em si, porque sabem que no futuro isso vai virar dinheiro. Então, na verdade, tem empresas particulares entrando nesse negócio porque estão interessadas no dinheiro, não propriamente no bem das pessoas. Embora tenha algumas iniciativas louváveis e muito, muito corretas, mas, quer dizer, o final disso não é exatamente o benefício. Porque se fosse o benefício, o governo indiano teria feito uma ação de divulgação. Aqui mesmo na homeopatia, aqui mesmo no Brasil. O ministro Mandetta conhecia a homeopatia, ele sabia os efeitos da homeopatia, nunca tentou fazer um teste da homeopatia em ninguém. Os próprios homeopatas brasileiros, quem foi que propôs ao Ministério fazer um teste com um grupo de pessoas? Até pessoas que já se tratavam com homeopatia. Quer dizer, podia ter sido feito um teste e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Infelizmente, o grande problema é esse, Jardel. É que realmente as pessoas não têm não estão com uma ideia do benefício que pode ser dado à população. Mas sim, sei lá, teorias, não sei direito qual é exatamente o problema, né? Porque aí a gente entra naquela, né, das multinacionais, né? A mesma empresa que faz o remédio é o mesmo que faz o veneno. Porque às vezes é sempre um problema. E tem uma publicação que eu li, já há uns anos atrás, mas que reli recentemente, em que fala a história das epidemias e pandemias.
Quer dizer, como é que elas aconteceram, o que é que tinha por trás, os interesses econômicos que tinha por trás. Mas, na verdade, há toda uma filosofia. Então, as pessoas preferem dizer, ah, não, não funciona. Oh, vamos estudar, pelo menos. Quer dizer, eu acho que a atitude de um cientista verdadeira seria essa. Quer dizer, sem preconceito, porque um cientista não deve ter preconceito. Como eu tive. No início eu tinha. Eu não condeno essas pessoas porque eu tive. No início eu dizia, isso não funciona. Mas nem... não estava nem disposto a testar. Né? Porque o que eu tinha aprendido na faculdade era totalmente diferente. Então, eu Sim. acho que o maior problema é esse. Quer dizer, as universidades preparam as pessoas mais para usar uma determinada racionalidade muito cartesiana, muito newtoniana, etc. Aqueles princípios científicos já consolidados. E é muito difícil entrar com novos paradigmas. E muito difícil, sobretudo, porque a homeopatia, como ela mexe com a questão da energia, e há muito poucos avanços da utilização da energia na medicina, da energia que eu falo, na energia já num nível mais sutil, digamos assim, né? Então, essa energia ser usada, essa forma de usar a energia, nem sempre tem existe uma sensibilidade para as pessoas estarem dispostas a raciocinar por esse lado. Eu mesmo realmente confesso, eu não experimentado, e visto o efeito em mim, eu não tinha partido para tratar os animais com homeopatia. Eu parti porque senti o efeito em mim. Eu acredito que a maior parte para o uso da homeopatia quando percebe que a homeopatia ela tem um funcionamento lógico. Então, o grande problema na academia é essa, né? Tanto que Faruk e eu, uma das coisas que nós nos preocupávamos sempre era de colocar nos nossos trabalhos de pesquisa, embora às vezes não fosse necessário, nós colocávamos sempre itens de avaliação que eram reconhecidos pela academia. Porque a academia achava que era importante aqueles itens num projeto de pesquisa, então nós colocávamos também itens para, aos poucos, podermos conseguir mostrar para as pessoas que funcionava. Infelizmente, não deu muito... Não tivemos tempo, porque, entretanto, a EBD acabou e a vida mudou um pouco. Então, na verdade, eu continuo, né? Sempre orientando propriedades e orientando produtores, mas, na verdade, não, né, esses trabalhos de pesquisa que nós estávamos fazendo, infelizmente, foram detonados, né? Professor, tem duas perguntas aqui. Elas são um pouco diferentes, né? Assim, os caminhos são diferentes, mas eu vou fazer uma e a gente vê o tempo da outra. O Ricardo, ele pergunta o seguinte: tem experiência com homeopatia em vegetais? Tem experiência com homeopatia em vegetais, sim. Tem muita gente, já tem alguns agrônomos, tem, por exemplo, um professor da Universidade de Maringá, que tem que ele está fazendo um trabalho muito, muito bom nessa área de agronomia com homeopatia. Agora, quer dizer, não é propriamente a minha área, então eu não saberia dar detalhes, né? Mas acessando o site da Universidade de Maringá, é fácil é o professor Bonato, e ele, acessando os trabalhos dele, é fácil conseguir se informar um pouco sobre esse uso da homeopatia nas plantas. Certo. Tem uma outra pergunta deixa eu ver aqui. É da Ana. Ela pergunta o seguinte: existe remédio homeopata para combater a obesidade? Bom, a obesidade tem vários aspectos, né? Porque a obesidade ela tem um aspecto alimentar e tem um aspecto que às vezes é de disfunção de alguma glândula, disfunção glandular. Então, dependendo da origem, tem que ser tratado de maneira diferente. Agora, por exemplo, uma das coisas que dizem, labrador é obeso. Cão, labrador é obeso. Meu sobrinho tem um labrador. Eu ensinei ele como alimentar
e sempre tem tratado com homeopatia tudo que ele precisa é homeopatia. E o que acontece? Com isso, ele conseguiu que ele não seja obeso. Então, na verdade, a homeopatia dá um equilíbrio, permite um equilíbrio vital que ajuda a controlar. Controlar. E, por outro lado, nós, como seres humanos, também temos que saber o que é que ele precisa e o que ele não precisa, né? Então, temos que dar ao animal aquilo que ele precisa. E como nós, seres humanos, temos que nos educar para saber, por exemplo, se o ser humano comer hambúrguer todos os dias, só o desequilíbrio que tem ali dentro, desde quimicamente, é uma bomba ali. Então, a tendência é ter obesidade. Tem uma professora da USP que trabalha com nutrição, Gisela Savioli, muito boa, tem vários livros muito bons, e ela diz que, na verdade, muitas pessoas não são obesas, são inchadas. Porque o tipo de comida que elas comem faz com que elas fiquem inchadas. Então, ela pensa que está obesa, tratar a obesidade, mas na verdade não, é apenas uma questão de alimentação errada que está comendo com determinadas substâncias químicas que produzem esse aumento do volume corporal. Inchado mesmo, inchaço. Entendi. Sim, sim. Acredito. Ó, professor, tem uma afirmação aqui, tô vendo como uma afirmação, né, do Luiz Quaresmeira. Ele diz o seguinte: doutor Vicente, hoje a homeopatia está presente no SUS por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, assim como a fitoterapia, a acupuntura, a medicina chinesa, dentre outras, né? Então, ele afirma que está sendo usado, né, já pelo SUS. Tem alguma experiência com... Realmente, teoricamente, existe uma lei que diz que todo posto do SUS deveria ter um médico homeopata. Agora eu pergunto, quantos postos do SUS tem médico homeopata? Aqui em Paulo Afonso eu não conheço nenhum, onde eu estou morando atualmente. Em Salvador, não sei se tem algum que atenda a homeopatia. Eu sei que tem uns lá na Baixada Fluminense, tem alguns postos do SUS que têm homeopatia. Mas são coisas exceções. Então, quer dizer, aí para que a lei ficasse em vigor, teria que ter uma cobrança da população, dizendo, ir aos prefeitos, indo aos secretários de saúde, dizendo, a lei diz que tem que ter um homeopata, porque não tem aqui um homeopata aqui na cidade. Pelo menos que venha uma ou duas vezes por semana para atender o pessoal aqui. Então, eu acho que tem que ter geralmente, de baixa que vem as demandas. Enquanto o poder público não sente a pressão de baixo pedindo alguma coisa que é racional e que, inclusive, faz parte da lei, quer dizer, uma coisa que não é ilegal, que é coberta pela lei, então ele não existe, enquanto não existe essa pressão de demanda, não há um posicionamento do poder público, né? Então, eu acredito que é mais por aí. Professor, o Instagram, quando dá 1 hora de live, ele derruba, né? Então, ele está me dizendo que a gente tem 1 minuto e 24 segundos. Eu sei, a minha sugestão, para a gente não fazer uma finalização corrida, né? E aí, para ver se alguém tem mais alguma pergunta, quando ela cair, a gente retoma só para fazer essa despedida. E se alguém aí tiver com alguma pergunta ainda, alguma dúvida, ou que deseja que a gente fale algum ponto específico que não foi tratado nesse momento aí inicial desse tema, né? Que possa se preparar aí para trazer no segundo momento, que aí a gente responde e finaliza. Tá bom, professor? Tá certo, combinado. Pronto. Tá, então eu vou derrubar logo essa, já salvo ela. E aí a gente retoma no segundo momento. Pessoal, eu tô contra com vocês, viu? Tá certo, tá combinado.